Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o assessor jurídico do Sinetran. Vou falar com o Dr. Fernando Borges de Moraes, que vai contar um pouquinho da situação jurídica do Sinetran e como é que vai ficar o sistema de transporte do Amazonas. E ao final teremos a música do cantor Sidney Schenkel. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o Dr. Fernando Borges de Moraes. Ele é assessor jurídico do Sinetran. Nós vamos falar um pouquinho dessas mudanças do transporte coletivo de Manaus que tem ocasionado várias dúvidas para a cidade e também para os cidadãos que aqui estão. Dr. Fernando, prazer lhe ter aqui no programa. Vamos falar um pouquinho dessas mudanças. Como é que está essa situação agora do transporte de Manaus com esses novos ônibus que estão chegando na cidade? Bom, o transporte de Manaus já passou por várias mudanças e estamos enfrentando mais uma. A expectativa é que as coisas melhorem, né? Que o sistema melhore no que toca, isso é importante deixar claro, a parte das empresas, que é colocar ônibus e renovar a frota, né? Então é importante que isso fique claro, por quê? Eu acho que talvez depois você vá querer tratar isso com mais detalhamento. Transporte urbano não se resume a ônibus, né? Ou seja, há uma série de questões urbanísticas que são fundamentais para que tenhamos um bom transporte. Então, no que toca à competência das empresas, que é trazer carros novos e renovar a frota, sim, a nossa expectativa é muito boa. E quanto a essa parte urbanística, principalmente as novas ruas, ampliação, preparação para a Copa do Mundo que vem aí, o que vocês estão esperando? O que acontece? O sistema de transporte urbano, ele é multifatorial, ele é complexo. Ônibus é uma parte dele, mas se você observar, Manaus, ao longo de muitos anos, sofre e vem sofrendo com praticamente a ausência total de planejamento urbano. Então, em termos de transporte coletivo, o planejamento urbano e o zoneamento, a construção de novas vias, enfim, todos esses elementos urbanísticos são indissociáveis do transporte. Não há como pensar o transporte sem pensar nesse conjunto de elementos, que vai desde o ônibus até a calçada de pedestre, já que pouca gente fala, mas andar a pé também é transporte, ou seja, as pessoas andam a pé para chegar até o ponto de ônibus, né, descendo do ônibus para chegar até seu local de trabalho, etc. Então, infelizmente, Manaus é uma cidade que vem sofrendo de um crescimento desordenado, de pouco planejamento, o que torna tremendamente complicada a gestão de transporte, né? Então, por isso que nós temos uma preocupação muito grande, né, mesmo em trazendo ônibus novos, que é a nossa obrigação, que é a obrigação das empresas, né? Nós temos uma preocupação muito grande em que condições que esses ônibus vão rodar. Seja em termos de qualidade do pavimento, seja em termos de traçado das vias, seja em termos de criação de novos terminais, de plataformas de embarque e desembarque. Quer dizer, a questão é tremendamente complexa. E o que vocês estão esperando nessa parte de mudança em lugares de embarque e desembarque? Tem alguma coisa nova que está vindo por aí? Que eu sei que não é muito alçada de vocês, é mais alçada do município, mas em conversas com o prefeito, tem alguma novidade? Olha, pelo que nós temos observado, o prefeito ele está imbuído da melhor das intenções com relação a isso. No entanto, nós temos notado que boas intenções apenas não bastam, né? Existe uma máquina pública que é lenta, né? Você mencionou a questão da Copa, quer dizer, a Copa parece que está distante, mas não, né? O 2014 chega rápido. E em termos de obras públicas, 2, 3 anos é pouco, né? Nós temos um estudo da Associação Nacional de Transporte Urbano que demonstra que para você implantar um sistema de BRT numa capital do porto de Manaus, e não um sistema completo, mas algumas linhas de BRT, isso demora no mínimo 2 anos e meio. Então nós já estamos atrasados, né?
Falando um pouquinho agora do BRT. O BRT é que muitas pessoas acabam confundindo com o antigo Expresso. Qual é a diferença do Expresso para o BRT? É a mesma coisa ou a questão toda foi que o Expresso foi feito de uma maneira errada que não pôde ser aproveitada aqui na nossa cidade? Rodrigo, essa tua pergunta é muito interessante, muito importante. Manaus, infelizmente, Manaus deu um passo atrás em relação ao transporte quando descontinuou a implantação do Expresso. O Expresso, na época, ele tinha problemas. De fato, tinha problemas. No entanto, ao invés de curar o doente, resolveram matá-lo, né? Ou seja, ao invés de corrigir os problemas que havia, resolveram descontinuar o projeto. Isso eu reputo, sem exagero, é uma tragédia urbanística. Uma verdadeira tragédia urbanística. Por quê? Porque com isso, Manaus ele passou aí na contramão de todas as grandes capitais de mesmo porte no Brasil, que estão todas em processo acelerado de implantação do BRT, a começar da década de 70, que foi o caso de Curitiba, uma cidade onde eu morei e pude acompanhar a implantação do BRT, lá se chama Expresso também, não é? Novas vias foram abertas enquanto eu lá morava, morei lá durante 7 anos e pude acompanhar isso, que é um sistema que funciona, é um sistema muito bom. Então, infelizmente, Manaus perdeu uma oportunidade histórica, porque nós já tínhamos traçados prontos, né, na Max Teixeira, na Noel Núteus, na Torquato Tapajós, na Constantino Neri, né, na Grande Circular, e isso, infelizmente, foi descontinuado. Dá para resolver? Dá para voltar? Dá, claro que dá, né? Só que vai se gastar mais, vai ter uma dificuldade ainda maior, vai ter que se retomar do zero praticamente, porque hoje não tem nada que se aproveite do sistema antigo, né? Muito mais caro. Já foi gasto um valor substancial na época e vai ter que ser gasto novamente, começando do zero. Então, o que acontece? O BRT nada mais é do que o Expresso. É um outro nome, mas em inglês, né, Bus Rapid Transit, mas na verdade, o Expresso, o velho, antigo Expresso, que é o que significa isso? Significa criar corredores exclusivos para ônibus, né? O que é uma necessidade à medida em que o ônibus transporta muito mais gente do que os carros de passeio ocupando o mesmo espaço do ônibus. Ou seja, em 1 metro quadrado se transporta até 8 pessoas, né? E no carro, o carro ocupa mais ou menos 6 metros quadrados e muitas vezes transporta uma pessoa. Então, a diferença é brutal, né? E nós sabemos que em algumas cidades, você deu um exemplo de Curitiba, eu falo muito de São Paulo, quando você vai em São Paulo, que o trânsito também não é lá essas coisas, é um trânsito caótico, mas o BRT acaba ajudando muito nesse dia a dia da população. Sem dúvida, sem dúvida. O exemplo de Curitiba é sempre citado porque é uma capital modelo que implantou no governo Jaime Lerner. Jaime Lerner era prefeito de Curitiba na década de 70, e iniciou a implantação do sistema Expresso lá com grande sucesso. A população lá de Curitiba é muito satisfeita com o sistema porque consegue trabalhar, até muitos deixam seu carro em casa, né? Abdicam de usar o próprio veículo durante os dias de semana, deixando para usá-lo apenas no final de semana, e com isso usando o vale transporte que o patrão paga, né? Economizando substancialmente, e conseguem se deslocar com facilidade para os seus afazeres cotidianos. Então, sem dúvida que o futuro das grandes cidades passa por aí, Rodrigo. Passa pela implantação de sistemas de transporte eficiente. Você que é uma pessoa que viaja muito, certamente você conhece Nova York, você conhece Londres, e vê qual é o papel do transporte coletivo nessas cidades, né? É muito comum em Nova York e Londres pessoas não usarem seus carros. Até porque, no caso de Londres, tem um pedágio urbano que torna caríssimo se circular com o carro na zona central. Sem falar dos estacionamentos. Sem falar do estacionamento, que também é uma fortuna. Então, o carro lá em Londres e Nova York é para rico, né? Para a classe média deixa o carro em casa e usa o transporte coletivo. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, né? E passar a aceitar e cobrar das autoridades os investimentos pesados no transporte coletivo urbano. Ok, fazer só um pequeno intervalo. Volto já com o programa Ponto de Vista.